Mais ou menos 1 em cada 1.000 pessoas terão apendicite. A inflamação do apêndice, uma pequena extensão do intestino, localizada na porção inferior direita do abdômen, na maioria das pessoas. A apendicite é uma inflamação quase sempre associada com uma infecção, de causa ainda hoje um tanto misteriosa. Até há alguns anos, o tratamento proposto para a condição era apenas a cirurgia, a apendicectomia, a retirada do apêndice, sem dúvida curativa em quase 100% dos casos. Mas é uma cirurgia, e não é todo mundo que quer passar por um procedimento cirúrgico, principalmente se esse puder ser evitado. Além disso, a apendicectomia pode ter complicações como dores, infecções pós-operatórias, ilho paralítico e demais complicações de toda a cirurgia, com uma taxa de mortalidade não desprezível de perto de 0,5%, ou 1 em cada 200, consideradas todas as faixas etárias. Hoje, se admite que a apendicite não complicada, sem a presença de abscessos ou perfuração, poderia ser tratada com antibióticos, ao invés da cirurgia. Mas, infelizmente, ainda se sabe muito pouco sobre os efeitos de prazo mais longo da não retirada definitiva de um órgão que, digamos, deu problema. E todos os estudos com tratamento antibiótico mostram evidências muito fracas, pelas diferenças grandes em faixas etárias, características clínicas, classe de antibióticos, etc. Para que se tenha certezas, o número de pacientes estudados, o chamado N, precisaria crescer muito além do possível. A estimativa do estudo recente publicado na base de dados Cochrane, com a compilação de quase 3.400 pacientes, ainda que com amostras muito heterogêneas, mostra que a provável chance de se ter que operar uma apendicite que foi tratada com aparente sucesso apenas com antibióticos é de cerca de 1/3 dos casos no prazo de 1 ano, e de pouco mais do que isso no prazo de 5 anos. Visto de outra forma, cerca de 2/3 dos pacientes tratados com antibióticos evitaram a cirurgia e suas possíveis complicações. Alguns fatos, no entanto, devem ser ressaltados. Em alguns casos, uma apendicite mal diagnosticada, ou meio duvidosa nos sinais e sintomas, leva o paciente à mesa cirúrgica e, como nas cirurgias ditas espíritas, o efeito psicológico da retirada do causador muitas vezes leva o paciente à melhora. Em outros casos, apendicites menos severas nos sintomas melhoram espontaneamente, gerando dúvidas tanto nos médicos como nos pacientes. Era mesmo uma apendicite? E aí, tanto os tratados cirurgicamente ou com antibióticos entram nas estatísticas das curas. Por outro lado, um apêndice que, se não se fizesse nada, iria incomodar ou complicar, resolve-se por completo quando o paciente se submete ao procedimento, quase sempre. Então, a dúvida permanece: o que é melhor? E a resposta não pode ser dada de maneira definitiva ou geral. Como em tudo na área da saúde, a individualização da decisão deve ser buscada. E no caso do tratamento com antibióticos, quais antibióticos usar? O mesmo artigo mostra que tanto os antibióticos utilizados quanto o tempo de tratamento variaram muito de um estudo para outro, e foram desde o uso único de amoxicilina mais clavulanato, inicialmente por via venosa, quanto com esquemas tríplices, também por via venosa. Mas, em alguns destes, a via oral deu a continuidade já no domicílio, o que significa que não se arrisca tratamentos fora do ambiente hospitalar ou iniciados por via oral, pelo menos até hoje, e que protocolos de consenso em tratamentos clínicos vão levar ainda um bom tempo para se formar. Um último fator que nem quero considerar é o lobby da classe dos cirurgiões, que talvez não vejam com bons olhos perder boa parte da sua clientela nas cirurgias emergenciais de abdômen.